Bruna, inclusive você citou, né, a questão de taxa de juros, cenário de recessão nos Estados Unidos, que acabou até sendo um pouco minimizado depois dos dados do mercado de trabalho da última sexta-feira. Mesmo assim, a gente ainda está tateando os efeitos dessas tarifas. Para a reunião de quarta-feira, a expectativa, óbvio, manutenção de taxa de juros, mas o mercado fica de olho na comunicação, em como votam também alguns dos diretores, principalmente aqueles que têm uma característica um pouco mais hawkish, e claro, nas falas de Jerome Powell. Qual que é a impressão, qual que é a percepção, o que, que você está projetando aí para essa reunião da quarta-feira? E claro, né, o que, que pode impactar nos mercados que já estão bastante voláteis, sentindo bastante o peso aí dessa incerteza? Bom, eu vou falar primeiro o que o mercado está esperando. O mercado está esperando um Powell um pouco mais brando, numa conversa onde ele não bate de frente com o Donald Trump, que está questionando muito a posição dele, mesmo que a gente saiba que não é sobre ele. Mas o que eu gostaria, agora falando aqui do meu lado, o que eu gostaria que ele tivesse uma posição um pouco forte. É muito fácil a gente trazer alguns dados, eu tenho falado muito isso. Não podemos trazer alguns dados apenas falando que a economia dos Estados Unidos está desenhando para um lado ou para o outro. Por quê? Ela está relativamente confusa. Se nós desenharmos um ciclo econômico, ao mesmo tempo que nós temos uns dados de emprego, como na sexta-feira passada, que foram colocados de postos de trabalho, ao mesmo tempo na quinta-feira, na quinta-feira, nós tivemos dados de auxílio-desemprego muito mais alto do que o comum. Então, agora é entender por que esses dados não estão batendo, se você vê que eles são desiguais. Então, nem dessa forma, no ciclo econômico, ele teria que ser o quê? O dado de emprego de postos de trabalho cair e o dado de auxílio de desemprego subir. Aí sim, dentro desse desenho, o Powell conseguiria começar a tentar trabalhar a taxa de juros, pensando que isso estabilizaria a inflação. Porém, está acontecendo, parece que as duas coisas juntas. Então, é um cenário econômico que grande parte dos especialistas, ou nós, melhor dizendo, nós especialistas, nós não estamos conseguindo definir ao certo o que está acontecendo sem maiores dados. Então, o que eu acho? Essa política protecionista do Trump, ela está trazendo alguns dados positivos, mas estão sendo analisados, como ele utilizou, por exemplo, na semana passada, apenas a gasolina, ele quis atingir o Fed apenas com o dado da gasolina que caiu, e o dado da gasolina, o preço do petróleo, está aguardando a decisão do Fed e tem uma volatilidade muito grande. Então, são pequenos dados que estão sendo puxados e que estão trazendo cada vez mais volatilidade para o mercado. Então, o que eu espero que seja uma expectativa positiva, espero que o Powell traga dessa forma, é que ele seja muito mais incisivo nas palavras dele, o que os diretores falarem a respeito da manutenção, explicando essa, vamos dizer, essa confusão, essa instabilidade que os dados de economia dos Estados Unidos estão trazendo e colocando em xeque, inclusive, não uma briga com o presidente, mas colocando na frente que, sem essa estabilidade e algumas decisões que estão sendo tomadas, colocar que elas são mais ao longo prazo, então esse protecionismo, ele tende a apertar mais a inflação, então dá aquela pressão inflacionária, subir a inflação para aí sim, subir mais a inflação para aí sim ter o corte de juros, e que isso faz parte de um processo. Eu gostaria que parte do que o Trump não está fazendo, que é os modos operantes, né? Então, a explicação sobre essa questão da taxa de juros, eles pudessem trazer ali do outro lado por parte do Banco Central. Mas sim, enxergar esse dot plot, entender como cada um vai votar, entender como isso vai direcionar, vai ser muito importante. E toda essa narrativa que eu falei aqui, ela pode mudar depois da quarta-feira, porque a gente está vivendo, parece que um dia após o outro. Mas eu acho que ela vai se estabilizar e eu espero muito, apesar de eu achar que seja brando, que ele não vai bater de frente com o Donald Trump, com a política do Donald Trump, eu gostaria muito que o Fed trouxesse palavras um pouco mais fortes, mais rígidas, trazendo a posição dele e trazendo a importância da autonomia do Banco Central.